Olá! Nesse vídeo eu vou mostrar como criar QR Code utilizando um endereço de um site, por exemplo, para que você consiga gerar esse QR Code para fazer a leitura até pelo seu celular e facilitar o acesso a um determinado site, por exemplo. Você pode utilizar o QR Code, tá? Aqui já está pronto, só mostrando para você como que vai ficar, só que eu vou mostrar passo a passo durante o vídeo, tá bom? Utilizo aqui o QR Code, tá? E você consegue fazer, né, gerar esse QR Code através do código, através do procedimento que eu vou mostrar. Eu já vou pedindo para você deixar o seu like. Se caso não tiver inscrito no canal, inscreva-se, tá bom? Isso aí ajuda bastante o nosso canal. Então vamos lá. Eu vou fazer passo a passo com você, vou mostrar qual o recurso que nós vamos utilizar para criar este QR Code, tá bom? Aqui ainda não tenho nada, tá? Então é o seguinte, para que nós consigamos criar o QR Code baseado no conteúdo aqui da planilha, por exemplo, o site, nós precisamos de um recurso, tá? Que é uma API do Google. E com isso também, com essa API, nós vamos precisar utilizar o VBA, tá? Para conseguir acessar essa API e fazer o procedimento do QR Code. É bem fácil. Eu vou deixar o código aqui na descrição para te ajudar a fazer aí na sua planilha. Ok? Então é o seguinte, primeiro eu vou apresentar essa API do Google, que é essa daqui, ó. Eu estou no site, tá? Aqui no site de desenvolvedores do Google, e tem esse recurso aqui, QR Codes, tá bom? O site é em inglês, mas aqui eu vou mostrando para vocês. O seguinte, esse aqui é o endereço, tá? Eles chamam de root, que é a URL, onde nós conseguimos chamar o serviço, chamar o recurso, para poder inserir esse QR Code. Então esse é o endereço principal, tá? E baseado nisso, nós devemos passar alguns argumentos, como se fosse função. Nós temos que passar esses parâmetros, né? Ou argumentos, para que ele saiba o que nós precisamos e aí sim inserir de forma adequada, tá bom? Então, ó, eu tenho que inserir aqui, esses parâmetros são obrigatórios ou opcionais, tá? Então são 3 parâmetros que são obrigatórios. Esse primeiro, que é o CHT, eu já vou mostrar como que nós fazemos isso, CHT igual a QR, ou seja, QR, que especifica o que nós estamos querendo é QR Code, tá bom? O CHS seria o tamanho da imagem, que também é obrigatório. Então eu devo passar aqui as medidas, largura e altura, tá bom? O QR Code, né, nós sabemos que é quadrado, ou seja, deve ter a mesma dimensão de altura e largura, tá? E também o parâmetro CHL, também é obrigatório. E aqui ele coloca data, que seria data, que são os dados, ou seja, qual dado que é que eu devo passar. Aqui data em inglês significa dado. E aqui eu vou passar o conteúdo que eu quero criar o QR Code, ou seja, eu passo como argumento e a API do Google vai e cria esse QR Code, tá bom? Então tá. Então, tenho aqui os 3, tá ok? E esses outros 2 aqui seria se eu quero definir o tipo de charset, ou seja, o tipo de codificação, né, deste conteúdo de dados, que pode ser o TF8, se tiver, por exemplo, acentuações, né, coisas do tipo, então é interessante eu passar o charset. Como o TF8 é o padrão, então eu não precisaria passar se eu não quiser outro, tá bom? Se eu quiser o próprio TF8, que já dá suporte à acentuação, por exemplo. E também aqui a maneira que vai ser criado o QR Code. Então tá, tem aqui todos os dados para você observar e estudar também. Então é o seguinte, eu vou utilizar na minha planilha, né, para poder criar essa função que vai criar o QR Code, eu preciso do recurso, eu preciso do código VBA. E para criar o VBA, eu preciso, né, ter aqui a guia desenvolvedor. Se você não tem, você clica com o botão direito em qualquer uma das abas, tá? E vem aqui em personalizar a faixa de opções. E você vem e liga, marca essa opção se caso ela estiver desligada, tá bom? Desenvolvedor. E ok. Bom, agora com essa guia desenvolvedor, você vem aqui em Visual Basic, tá? Na guia desenvolvedor, primeiro botão, primeiro comando, Visual Basic. Aqui ele vai mostrar uma janela, tá? Do Microsoft Visual Basic for Application, que é o VBA. E aqui eu vou criar um módulo. Então, aqui nesse primeiro elemento, onde está o nome da planilha,
clico com o botão direito, inserir módulo. Eu devo inserir o módulo para conseguir criar esse recurso, para criar essa função. Cliquei aqui e agora eu vou copiar o código que eu falei, tá bom? Pode utilizar à vontade, mas você deve deixar aqui, tá, os créditos de quem criou, tá bom? Então, é uma função que já está pronta, tá? Então, eu não preciso refazer, eu já utilizo, é assim que funciona a comunidade de desenvolvimento e programação, tá bom? Você pode usar desde que você deixe aqui os créditos, né, de quem criou, tá certo? Então, você seleciona, tá? Vou selecionar, não é um código muito grande, tá bom? E venho aqui e colo, né, neste módulo que eu acabei de criar, tá certo? Eu vou dar uma, né, passada aqui neste código, como que ele funciona. Ele cria uma função, ó, function QR code, tá? Eu vou chamar desta maneira lá na minha planilha, tá? Eu vou utilizar igual QR code e eu consigo chamar e passar um argumento que seria o conteúdo que eu quero utilizar. Então, se eu quero aquele site, o endereço de site, eu devo passar como primeiro argumento, tá? O único argumento, na verdade, tá certo? Ele aqui utiliza alguns recursos. Utiliza um objeto, né, chamado caller, que ele chama, né? Chama, ele é utilizado para chamar algum recurso externo, tá certo? E aqui ele utiliza justamente aquele endereço que eu mostrei para você, tá? Então, ele acessa o site, tá? Quando você utiliza esse recurso, você tem que lembrar que você tem que estar conectado, né? Você tem que estar online para conseguir acessar esse recurso de criar o QR Code. E aqui ele passa chart CHS, que é o tamanho da imagem, já foi definido aqui 150 por 150, você pode alterar, tá bom? Tranquilamente. Você tem que passar dessa forma, número, X, número. CHT, que é o que você quer. Você quer utilizar o recurso QR Code, então você deve passar aqui. Sempre separado com e-comercial, tá? Para juntar um argumento ao outro. E o CHL, você passa o conteúdo, o código do texto, ou seja, por exemplo, o site que eu vou passar, que foi recebido aqui, ó, code text, tá certo? Então, dessa forma, ele vai seguir aqui o procedimento para inserir a imagem do QR Code. E aqui, esse onError resume next, para que se caso der algum erro, ele avance, tá? Ele vai avançando para conseguir utilizar a execução do código das próximas linhas. Por quê? Nessa linha aqui, ele vai excluir, se caso tiver alguma imagem, já tiver alguma imagem, ele não vai duplicar. Então, ele exclui. Se não tiver, vai dar um erro, então ele passa para cá, né? Ele ignora e não dá uma mensagem de erro parando a aplicação, tá bom? E aqui na continuação, ele vai inserir a imagem, tá? Ele insere a imagem tranquilamente aqui, com algumas características de cortar um pedaço das laterais da imagem, né, para não ficar com uma borda tão grande, uma borda branca e o QR Code pequeno dentro dele, tá certo? E aqui ele define um nome, tá? O nome equivalente àquele que ele ia apagar se tivesse lá, e define também o alinhamento dentro da célula, tá? Então ele coloca o alinhamento de 2 pixels para a esquerda e em cima, para não ficar colado na célula. Depois ele zera aqui o QR Code, tá? Então é isso. Pronto, já fiz, vou fechar. Agora aqui eu consigo chamar a função que foi criada. Tá? Como se fosse a função soma, a função qualquer uma que você utiliza. Então foi criado mais uma. Foi personalizado o Excel, né, utilizando mais a função QR Code. Então eu digito aqui, ó, QR Code, já aparece aqui, né? Pressiono o Tab. E aqui eu devo fazer o seguinte. Tá vendo que esse endereço aí começa com docesalmeida.com.br? Para que eu consiga acessar o site, eu tenho que colocar o prefixo http, né, ou https, //www. Alguns sites o www é opcional, tá bom? Mas para ter certeza que eu vou conseguir, eu coloco o www como prefixo. Porque se eu gerar o QR Code baseado nisso aqui somente, tá, não vai dar certo. Então, eu abro aspas e passo o conteúdo do argumento lá do VBA. Então, eu coloco aqui, ó, https, www. Fecho aspas e concateno, ou seja, junto com o endereço. Como aqui eu tenho uma tabela, tá? Então, ele mostra a referência estruturada, o nome da coluna, sai. Fecho parênteses, pressiono Enter e olha que interessante. Depois que eu pressiono Enter, ele já gera todos, porque eu tenho uma tabela aqui, tá ok?
Nesse caso, eu tenho um endereço simples. Se você tivesse um endereço, por exemplo, com a página de um produto ou um acesso específico, que o link seria, sabe aqueles links grandes, né? Tá? Então você também poderia fazer isso criando um QR Code para facilitar. Você poderia pegar o seu celular, apontar aqui e você conseguiria acessar de forma rápida. Ou talvez alguns produtos que você está pesquisando, sei lá. Você pode criar o QR Code para conseguir gerar uma facilidade, acessar esse produto, esse link, esse site, o que você quiser, tá bom? Então fica aí a dica, tá? Para você criar aí da maneira que você achar mais conveniente. Eu vou pedindo novamente para você deixar aquele like, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal, que ajuda bastante a gente. E eu vou deixar aqui um brinde para você, um e-book que eu mesmo fiz, tanto o conteúdo quanto a diagramação, especialmente para você, para te ajudar aí no dia a dia com várias dicas profissionais, gratuitamente, está aqui na descrição, tá bom? E se você também quiser entrar de cabeça aí no Excel e aprender de verdade, né, virar um profissional do Excel, eu vou deixar aqui também no comentário, no primeiro comentário fixado, o nosso curso completo e atualizado, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou deixar mais um vídeo aqui para você assistir, né, para continuar te ajudando aí no Excel.